Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar continuidade com o conceito de trigonometria, dando ênfase agora aos ângulos notáveis. Então, vamos à aula. Vamos falar agora sobre ângulos notáveis, que é a nossa primeira aula a gente falou sobre a trigonometria no triângulo retângulo, onde a gente conseguiu definir lá as razões seno, cosseno e tangente. Vou deixar a aula passando aqui, para quem quiser revisar. Agora a gente vai trabalhar com alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, porque são esses ângulos que aparecem com maior frequência em resolução de exercícios relacionados à trigonometria. Então, quem são esses ângulos notáveis? Os ângulos notáveis que a gente está falando são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Ok? Então a gente vai aprender a colocar valores para esses ângulos aqui, tanto para a razão seno, cosseno e tangente. Okay? Então a gente vai ter como estabelecer aí uma regra, né, um valor para cada um dos ângulos. E com isso a gente vai conseguir montar uma tabela, a gente chama de tabela dos ângulos notáveis, em que a gente vai ficar frequentemente usando a tabela para resolver alguns exercícios. Então vamos lá, né? O intuito aqui é a gente saber quanto vale o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Então, todas elas a gente consegue determinar através do quadrado e do triângulo. O primeiro que a gente vai fazer aqui é com o quadrado, ok? A gente tem um quadrado ABCD, temos a diagonal do quadrado que é D e o lado do quadrado que mede L. Então, a gente vai estabelecer o seguinte, veja bem, toda diagonal do quadrado ela consegue, né, dividir o ângulo em que ela corta em dois ângulos iguais. Como esse ângulo aqui é de 90 graus, então ele vai estar dividindo aqui em 45 graus, não é isso? Então, considerando esse triângulo, eu tenho que aqui embaixo o ângulo é de 45 graus e aqui em cima também é de 45 graus. Então, a gente tem um triângulo retângulo com medidas iguais, né, angulares aqui para a base, que são adjacentes à base, a base é D. E eu preciso fazer o que agora? Eu preciso colocar este D aqui, ó, em função de L. Eu preciso escrever esse D em função de L, em função do lado, né? Quanto é que vale D se eu colocar em função dos lados? A única coisa que permite fazer isso é usarmos o Teorema de Pitágoras. Então, eu vou começar por ele, pelo Teorema de Pitágoras, para fazer, né, colocar o D em função de L. Então, eu faço o seguinte. Pelo Teorema de Pitágoras, a gente vai ter o seguinte. D é a hipotenusa, então D ao quadrado é igual os lados, né, que são os catetos, são L. Vou ficar com L ao quadrado mais L ao quadrado. Estabelecendo aqui, né, a fórmula para a diagonal, uma coisa que a gente já viu na aula passada, pois a gente estudou, né, a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo, que foram aplicações do Teorema de Pitágoras. Ao resolver isso aqui, a gente acha D igual a L raiz de 2. Então, se eu retirar esse triângulo agora daqui, apenas estudar ele como ele está aqui, que é o que eu vou fazer, né, que é o passo que eu vou colocar para cá, a gente vai ter o seguinte triângulo retângulo. Aqui mede L, aqui também. Aqui agora, ao invés de escrever D, eu vou escrever L raiz de 2. O ângulo aqui é de 45 graus, aqui em cima também. E nosso triângulo é retângulo. Pronto, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar agora usar a trigonometria para estabelecer o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Então, dessa maneira, eu tenho o seguinte, ó. Vou começar pelo seno. Seno de quem? Seno do ângulo de 45 graus. Tanto desse quanto desse, não importa, os dois são iguais. Eu vou considerar esse de baixo aqui. Seno de 45 graus. O que é o seno? Cateto oposto por hipotenusa. Então, com relação a este ângulo de 45 graus, eu tenho que meu oposto é L.
E a hipotenusa, como a gente já sabe, é L raiz de 2. Eu vou fazer só a substituição ali. Então, para o meu seno de 45 graus, eu vou ter cateto oposto, que mede L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Eu vou trabalhar com a resolução disto aqui. Okay? Se eu simplificar L por L, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2. E neste caso eu preciso racionalizar. Então, se eu racionalizar, meu ângulo o seno de 45 graus, ele será 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 por raiz de 2. E por fim, tenho que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, uma vez que raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e raiz de 4 é exato, dá 2. Então, já achei o seno de 45 graus, que equivale a raiz de 2 sobre 2. Vou achar agora o cosseno. Cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, a razão é cateto adjacente pela hipotenusa. E o cosseno de 45 graus, né, vai ficar como sendo o cateto adjacente ao ângulo 45 graus, que é L. Adjacente a ele, então é L. Sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. E a gente acabou de resolver isso aqui no seno, a mesma expressão para o seno. Logo, o resultado vai ser o mesmo, raiz de 2 sobre 2. Então, já tenho seno, já tenho cosseno, e agora eu vou achar a tangente. Tangente de 45 graus, a razão é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo é L e o adjacente é L. Então, eu vou ficar com L dividido por L. E, portanto, L por L é 1. Pronto. Tenho as minhas 3 medidas aí para o ângulo de 45 graus. Né? Então, de tudo isso, eu tiro o seguinte. Que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus é também raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus é 1. Ótimo, vou guardar essas informações. No final eu vou tentar montar uma tabela com essas informações. Agora, a gente vai determinar o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus, através do triângulo equilátero. Okay? Então, já tomei aqui as medidas do nosso triângulo equilátero como sendo a medida L, né? Todos os lados medem L. A gente vai precisar fazer o que aqui neste? A gente vai precisar traçar a altura deste triângulo equilátero. E como a gente já sabe, quando a gente traça a altura desse triângulo equilátero, ele também é bissetriz. Forma 90 graus com a base. E os ângulos, né, de um triângulo equilátero são medidas iguais, que são de 60 graus. Então, aqui embaixo é 60 graus. Aqui também é de 60 graus. E lá em cima também é 60 graus. Só que a altura também é bissetriz. Então, ela acaba dividindo o ângulo em dois ângulos iguais de 30 graus. Com relação ao lado L, na hora que a gente traça a altura também se torna mediana. E ela acaba dividindo o lado aqui, né, em duas partes iguais. Então, este pedaço mede L sobre 2 e este outro também L sobre 2. Pronto, já temos quase tudo aqui para a gente fazer as nossas razões seno, cosseno e tangente para 30 e 60. Já que em cada um dos triângulos agora, que são retângulos, eu tenho as medidas angulares de 30 e 60 graus. A altura H, a gente determina ela por meio do teorema de Pitágoras. Então, a gente já viu essa aplicação na aula passada, ok? Pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue determinar a altura em função de L. E lá, a gente conclui que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai usar esse fato aqui. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer seno, cosseno e tangente dessas duas medidas através de um triângulo retângulo. Eu vou usar somente um deles, né? Eu vou passar a desenhar aqui para melhor visualizarmos. O nosso triângulo é retângulo.
Então, retirando esse triângulo para cá, eu tenho o seguinte, que a hipotenusa mede L, a nossa altura, que agora é L raiz de 3 sobre 2, e nosso lado aqui é L sobre 2, ok? O triângulo é AHC, considerando o vértice H aqui, e ele é retângulo em H, o ângulo C mede 60 e o ângulo A mede 30 graus. Então, a gente vai trabalhar agora com as determinações de seno, cosseno e tangente de 30 graus e depois as determinações de seno, cosseno e tangente de 60 graus. Vamos começar pelo seno de 30 graus. Seno de 30 graus é cateto oposto por hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é L raiz de 2, não, desculpa, L sobre 2. Então, aqui eu vou ficar com L dividido por 2. E a hipotenusa é L. Então, tem uma divisão de frações. A regra é repetir a primeira fração. Então, L raiz de 2 vezes o inverso dessa aqui. Ó. O inverso de L é 1 sobre L. Assim, eu posso anular, né? Posso anular L com L, ficando com 1 sobre 2, né? Então, já achei seno de 30 graus. Seno de 30 graus equivale a 1 sobre 2. Vamos calcular o cosseno. Cosseno de 30 graus, que é cateto adjacente por hipotenusa. Cateto adjacente com relação ao de 30 graus é L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é L raiz de 3 sobre 2. Eita, sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. Então, novamente, divisão de fração, repete a primeira fração, que é L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de L é 1 sobre L. Com isso, a gente pode anular ali, né? L com L, ficando apenas com raiz de 3 vezes 1, nos dá raiz de 3, e o 2 a gente repete, achando aí o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Agora a gente faz o cálculo para a tangente. Tangente de 30 graus será cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto é L sobre 2. Então a gente vai ficar com L sobre 2 aqui. E o adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Então, numa divisão, né, de frações, o denominador sendo o mesmo, a gente pode também anular, ok? Ficando ali apenas com L dividido por L raiz de 3. Então, eu posso anular L com L aqui, ficando com 1 sobre raiz de 3. Com isso aqui, a gente pode racionalizar, né? Racionalizando, ou seja, multiplicando por isso aqui, a gente fica com raiz de 3 sobre 3, né? Já que raiz de 3 é de 3, raiz de 9, raiz de 9 é 3. Então, achamos aí a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Então, as três razões com o ângulo de 30 graus a gente já encontrou, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com 60 graus, ok? Então, continuando aí o processo, a gente vai fazer agora seno de 60 graus. Seno de 60 graus, cateto oposto pela hipotenusa. Então, como o ângulo mudou, a posição das coisas também muda com relação ao cateto oposto, ok? Então, com relação a 60 graus, o cateto oposto a ele agora é L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa não muda, né? A hipotenusa é L. Já fiz esse cálculo aqui, ó. Se você olhar bem nas três, esse cálculo é esse aqui, ó. Então, não vou precisar fazer mais. L raiz de 3 sobre 2 dividido por L é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus, que é cateto adjacente pela hipotenusa, é cateto adjacente com relação a 60 graus é este lado aqui, ó. É o lado L sobre 2. E a hipotenusa é L. E eu também já calculei isso. Esse cálculo a gente já fez aqui, ó, que deu 1 sobre 2. Por fim, a gente faz a tangente, né? Vou fazer aqui a tangente. Tangente de quanto? De 60 graus
é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2 dividido por cateto adjacente, que é L sobre 2. Então, veja que eu tenho L sobre 2 em cima, L sobre 2 embaixo. Eu posso anular os dois. E assim a gente fica aqui. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, achamos aí todas as medidas para o seno, cosseno e tangente de 30 graus e para o seno, cosseno e tangente de 60 graus. Então, a gente já tem todos os valores que a gente precisa para montar a nossa tabela, ok? Então, aqui está a nossa tabela. A gente vai preencher com os valores que a gente achou. A gente organiza ela desta maneira, certo? A gente tem os ângulos de 30, 45 e 60 graus e as razões seno, cosseno e tangente. Então, de acordo com os valores que a gente encontrou, a gente viu que seno de 30 graus deu 1 sobre 2. Seno de 45 graus, a gente encontrou raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus, a gente achou raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, a gente achou raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, a gente achou raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, 1 sobre 2. Já a tangente, a gente achou que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, a gente encontrou 1. E a tangente de 60, a gente encontrou raiz de 3. Ok? Essa tabelinha aqui é super importante e você, né, que é aluno, tem que aprender a memorizar, certo? E existe uma musiquinha, né, que a gente consegue memorizar ela, né, a construção dela, por meio dessa paródia, né? É uma música de Natal, inclusive. Na verdade, tem várias versões, né? Tem uma versão funk, tem uma versão dessa música de Natal, enfim. Eu costumo passar a música de Natal porque ela é mais simples de memorizar, ok? Então, você pode fazer a mesma tabela aqui. Eu vou fazer bem rabiscada. O intuito mesmo é mostrar que funciona fazer se você considerar a tal música, né? Eu vou deixar a música nos cards, ela vai ter instrumental, mas eu vou mostrar aqui também que cantarolando ela a gente vai conseguir montar, né? Então 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Então, a música em si, né, ela começa assim, ó. Como é a música mesmo? Deixa eu ver. É aquela Jingle Bell, pronto. Se você lembrar dessa, beleza. Você vai usar essa música numa paródia feita. E ela começa assim, ó. 1, 2, 3. Né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, para o seno, você acaba escrevendo a sequência 1, 2, 3. E para o cosseno, você acaba escrevendo o contrário. 3, 2, 1. Então, a música seria no início, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí o próximo passo é tudo sobre 2. Então, você coloca todos os números com denominador 2. Aí a música continua. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, quem não for 1, né, no caso os numeradores, você vai passar a colocar raiz. Então, você coloca raiz no 2 e raiz no 3, em ambos. E no 1 você não coloca. Na verdade, se coloca no 1, só que raiz de 1 é 1, né? Então ele não vai ficar com a raiz. Então até aqui a música você tem o seguinte, você tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Quando você chega na tangente, a relação, né, a música ela coloca o seguinte para você. Com a tangente é diferente, vejam só vocês. Aí agora, é uma rima, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, como eu estou sem instrumental aqui, né, para vocês entenderem melhor a música e memorizar, que eu sou um péssimo cantor, inclusive, então eu vou deixar aqui em cima nos cards o link de um vídeo que faz referência a essa música inteira, ok? Então é importante memorizar. Com essa tabela é possível agora a gente
resolver exercícios, certo? Olha só o triângulo que eu tenho aqui nesse exemplo 1. Tem um ângulo de 30 graus, uma medida, 2 raiz de 6 e um valor de x, né? E pede-se o seguinte, ó, calcule a medida de x do triângulo abaixo. Então, veja bem, primeiro eu tenho que saber o que eu tenho, né, nesse triângulo, para poder a gente estabelecer seno, cosseno ou tangente desse ângulo aqui. Então, com relação a esse triângulo, eu tenho o cateto oposto, esse aqui é o CO, com relação a 30 graus, cateto oposto. E a hipotenusa, que é de frente ao ângulo reto, eu não tenho, então eu não tenho hipotenusa. E esse x aqui é o nosso cateto adjacente. Então, veja bem, a única fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, nesse problema, a gente vai usar tangente. Tangente de 30 graus, ok? Então, a gente não vai, primeiramente, não vai usar seno, cosseno e tangente de qualquer forma, não. A gente tem que observar o triângulo e ver o que você tem. Com o que você tem, você vai conseguir estabelecer a razão correta. Cateto oposto por cateto adjacente é uma razão conhecida, que é a da tangente. Tangente de quem? De 30 graus. Não posso esquecer de escrever o ângulo. Igual a... Agora a gente faz, né? Que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Resolvendo isso aqui, cateto oposto é 2 raiz de 6 e cateto adjacente é x. Então, eu tenho que tangente de 30 graus é isso aqui. Vou passar a escrever embaixo, fica melhor, né? Tangente de 30 graus é 2 raiz de 6, coloquei 3 lá, dividido por x. Agora, ó, eu consigo substituir esse tangente de 30 graus pelo valor que eu tenho na tabela. Qual o valor que eu tenho na tabela? Na tabela eu tenho raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, igual a 2 raiz de 6 sobre x. Agora a gente resolve isso aqui. Meio por extremos, eu fico com x raiz de 3 igual a 6 raiz de 6. Ok? 3 vezes 2, 6 e x acompanha a raiz aqui. Agora eu passo raiz de 3 dividindo, ficando com x igual a 6 raiz de 6 dividido por raiz de 3. Vai ser necessário racionalizar aqui? Sim. Porém, eu percebo que é melhor eu fazer a divisão das raízes aqui, né? Já que as raízes são exatas, a divisão, no caso, entre as raízes é exata, eu posso dividir. Logo, meu x é 6. Raiz de 2 dividido para raiz de 3 é raiz de 2. Então, feitinho aqui, ó, pra gente. 6 raiz de 2. No próximo exemplo, eu tenho o seguinte. No instante que o ângulo de elevação do Sol acima do horizonte é de 60 graus, a sombra de um poste mede 2 metros. A altura deste poste é de aproximadamente... Então, veja bem, tem o Sol brilhando aqui. Eu tenho o poste. Vou fazer assim, viu, gente? Não sou desenhista. E a sombra que esse Sol está fazendo com relação ao poste é de... Com relação, né, ao grau, quer dizer, o ângulo de inclinação ao horizonte é 60 graus. E essa sombra aqui mede 2 metros, é o que ele está falando. Então, a gente tem aí um desenho de um triângulo, retângulo, né? E ele pede para achar quem? A altura do poste, chamada de x. Então, já tenho o desenho feito com relação ao exercício, né? E eu tenho o seguinte, ó, com relação a 60 graus, cateto oposto, e a hipotenusa não tenho, e eu tenho adjacente. Então, aqui é CO e aqui é CA de novo, né? CO, CA. Cateto oposto, cateto adjacente, a gente já sabe que a gente vai usar a tangente. Tangente de quem? 60 graus. É igual a cateto oposto por cateto adjacente. Então, tangente 60 graus pela tabela, olhando a tabela, ela está aqui em cima, deixa eu trazer para cá. Tangente 60 graus é raiz de 3. Então, substituo por raiz de 3. Igual ao cateto oposto, que é x, e o adjacente, que é 2. Logo,
x será, né, meio por extremos, 2 raiz de 3, ok? Como eu não tenho nenhum aqui desses valores correspondentes a esse, a gente vai fazer a aproximação do raiz de 3, né? Já que a questão utiliza também a palavrinha aproximadamente, é necessário que saibamos que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. E isso vai nos dar 3,4, um valor aproximado, ok? Nos dando aí a letra D. Exercício 3. Calcule o perímetro do triângulo. Então, a gente tem um triângulo aqui. Ele pede para considerar a raiz de 3 aproximadamente 1,7. Então, a gente vai fazer o cálculo, né, do perímetro. Para fazer o perímetro desse triângulo, é necessário que a gente encontre os valores de x e de y. Então, vamos lá, né? Vamos tentar primeiro achar o valor de x e ver o que a gente tem com relação ao ângulo. Com relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho que x é oposto a ele, portanto, aqui é o cateto oposto. O 12 é a nossa hipotenusa, né? Já está de frente ao ângulo reto, então o nosso 12 é a nossa hipotenusa. Então, esse y aqui, que é o que resta, é o nosso cateto adjacente. Então, temos as três coisas aí. Para achar x, eu vou usar cateto oposto pela hipotenusa. Seno, ok? A relação que usa oposto e hipotenusa é a relação seno. Seno de 60 graus, pela tabela, visualizando a tabela, a gente vê que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, ok? Tem que visualizar a tabela para poder substituir. Trazendo a tabela aqui, ó. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ok. Cateto oposto é x e o adjacente não, hipotenusa é 12. Meio por extremos, a gente fica com 2x igual a 12 raiz de 3. E por fim, a gente divide 12 raiz de 3 por 2, obtendo x igual a 6 raiz de 3. Então, a gente acabou de calcular o nosso x, ok? Pararemos aqui, né, obviamente, mas como ele quer uma aproximação, né, do x, então a gente pode continuar aqui, 6 vezes 1,7, e o nosso x será 10,2. 10,2 é o nosso x. Cálculo de y, né? De y ele é o cateto adjacente, eu posso usar a hipotenusa, portanto, a razão correspondente a isso é cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 60, olhando a tabela, é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. Eita, esqueci de substituir aqui. Mas a mesma coisa. Cateto adjacente é y, hipotenusa é 12. Meio por extremos, 2y igual a 12 e, portanto, y é 6. Com isso, a gente consegue determinar o perímetro. Perímetro é a soma dos lados, né? Que é 12, que já está lá. O x que a gente acabou de achar, que é 10,2, e o y também. E assim concluímos que 12 mais 10, 22, mais 6, 28, 28,2 é a conclusão da nossa questão, ok? Então é isto. Esta é a aula sobre os ângulos notáveis, a aula um pouquinho longa, porém necessária. E espero que vocês consigam resolver exercícios e... ok, então até uma próxima aula.